Continuando então no livro de Neemias, estamos no final dessa etapa da restauração dos muros. Estamos pensando agora, desde a aula passada, no significado não só dos muros, porque os muros representam uma etapa importante, mas os muros são uma defesa, um sinal de unidade, um aspecto importante, mas se não tiver nada dentro dos muros, se não tiver uma restauração daquilo que está contido dentro dos muros, então não faz sentido nenhum. Para que existir muros se não tem algo dentro dessa área, né, a própria cidade? Então, vimos que a restauração dos muros, na verdade, é uma preparação, um apontamento para a restauração da cidade. E estamos investigando, procurando entender mais sobre o que significa a cidade ser restaurada. Estamos bem cientes de que o nome Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tem um significado enorme na Bíblia, tanto na história de Israel quanto no futuro. A Bíblia termina com a cidade descendo do céu, é o lugar que Deus habita, é o lugar de onde sai o governo de Deus para toda a terra restaurada. Então a cidade tem uma importância muito grande, mas quando nós pensamos na nova aliança, no sentido espiritual, aquilo que Deus está fazendo para para formar seu povo e preparar o caminho para o futuro da sua habitação, muitas vezes não fica muito claro para nós o que é a cidade e o que é a casa. E realmente tem uma relação muito grande entre uma e outra, porque, como disse, os muros não teriam significado se não tivesse algo muito importante dentro dos muros. E dentro dos muros não é só a casa de Deus, né? Não é o templo e faz um muro em volta do templo e só isso. Não, tem toda uma cidade com todas as atividades normais. E aquilo que era apenas um jardim com um casal no início da história da Bíblia, se torna também uma cidade no final. Então, tem bastante coisa para a gente entender, tem muitas coisas que ainda estamos buscando uma luz, um entendimento maior, mas é muito importante entender isso, porque essa história desses dois livros, Esdras e Neemias, que falam a respeito do que foi restaurado depois do cativeiro, essa história tem muitos paralelos com o nosso tempo, porque nós estamos vivendo no final de um período da igreja, né, da nova aliança. Muita coisa que Deus fez no início, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para iniciar um povo, uma nação espiritual, não só uma nação física num lugar geográfico, mas essa nação espiritual, muita coisa foi dada, muita coisa foi perdida, e nós estamos querendo entender o que Deus quer fazer para trazer isso de volta. Então vamos orar para que o Senhor nos mostre, porque estamos agora numa outra etapa do livro de Neemias. A gente não sabe exatamente o que ele tinha em mente quando ele saiu da Pérsia, né, do seu serviço lá de copeiro do rei, na capital. Ele saiu de lá, foi para Judá, para Jerusalém, com uma missão, que era reconstruir os muros. Foi o que despertou nele essa missão. Ele ficou sabendo da condição de Jerusalém, da condição da cidade onde estava a casa de Deus, e ele foi lá, e em 52 dias ele completou essa tarefa. Muita oposição, vimos tudo isso, mas agora que ele terminou e até mudou a atitude dos inimigos de tal forma que o problema de Neemias agora não era mais
essa oposição, né? Depois de terminados os muros, com muita dificuldade, mas era como se, bom, agora isso resolveu, pelo menos temporariamente, naquele momento, naquele contexto, o problema dele não eram os inimigos, mas agora a restauração dos muros significa agora que ele tem outras tarefas que talvez ele não tivesse imaginado quando ele foi para começar essa obra. Talvez ele tivesse pensado assim: eu vou reconstruir os muros, né? Lembra que até o rei falou com ele: me dê um prazo para que você faça esse trabalho, né? Porque o rei queria Neemias de volta. E não sabemos o que aconteceu nesse meio tempo, porque ele ficou 12 anos, não só 52 dias. Mas depois da reconstrução dos muros, ele então tinha outras tarefas, outros desafios que surgiram, e é isso que nós queremos olhar e sempre entender o que isso significa, como que isso pode nos ajudar na nossa busca hoje de restauração, de completar o que Deus nos deu para fazer, para que o grande plano de Deus com seu povo, como naquela época, uma cidade, um lugar para Deus habitar, para Deus vir morar, não só simbolicamente, não só tendo uma casa onde estaria o nome de Deus, mas onde Deus mesmo virá para morar e para estar conosco para sempre. Então, esse é o nosso alvo, é o mesmo alvo, tem contextos e aplicações diferentes hoje, mas é o mesmo objetivo. Senhor, nós pedimos que a tua luz venha sobre nós, que nós também tenhamos o coração de Neemias para desejar fazer parte daquilo que precisa acontecer, para que haja uma restauração, para que aquilo que o Senhor planejou, assim como o Senhor planejou algo para a nação de Israel, e Neemias estava preocupado com isso, Daniel estava preocupado com isso, Esdras estava preocupado com isso. Então, nós também queremos ter no nosso coração esse desejo de ver uma restauração. Nós temos clareza, talvez não de detalhes, mas temos clareza de que o teu reino, restauração da terra, governo teu sobre toda a terra, isso não vai acontecer antes da volta do rei para estar conosco. Mas há uma preparação, há um cumprimento, e toda a tua palavra aponta para isso. Então, que nós também tenhamos entendimento, ao olharmos a história, ao olharmos o que o Senhor fez no tempo de Neemias, que possamos também ter o mesmo coração e o mesmo anseio, a mesma disposição de colaborar, de contribuir para que isso aconteça. Pedimos a tua ajuda e sabemos que sem o Senhor revelar, sem o Senhor abrir os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar com clareza. Por isso, dependemos de ti e agradecemos em nome de Jesus. Então, na última aula, nós falamos um pouco sobre essa questão de como, no início, quando Deus foi estabelecendo, levando o povo de Israel para sair do Egito, para ir para a terra, que lá, bem depois que eles entraram na terra, que alcançaram também, veja como são etapas. Depois de chegar na terra, de ser formado como nação, finalmente encontrar alguém que representava o governo de Deus. Davi era uma pessoa cheia de falhas também, mas ele representou aquilo que Deus queria, né? Um homem segundo o seu coração. Foi só nessa época de Davi que dá a entender que era como se fosse a última coisa da terra de Canaã que não tinha sido conquistada ainda, era a cidade de Jerusalém. Então, a cidade demorou para ser escolhida, para ser conquistada, e depois, nem foi no tempo de Davi, Davi recebeu a revelação de que Deus queria essa cidade, porque ele queria uma casa.
Mas mesmo isso, Davi demorou, depois que ele fez a casa dele, depois que conseguiu vitória sobre os inimigos ao redor, foi finalmente Davi parou e entendeu, depois de tudo que Deus tinha dado para ele entendeu que Deus desejava uma casa para a morada dele. E isso levou à visão da casa que depois o filho de Davi, Salomão, construiu. E aí nós vimos então que nessa restauração, nesse retorno, porque no cativeiro eles perderam tudo isso que tinha conquistado, a terra, formado uma nação com governo, uma cidade e a casa de Deus, eles perderam tudo no cativeiro, porque perderam a aliança com Deus, perderam o relacionamento com Deus, a fidelidade a Deus, e eles foram para o cativeiro e perderam tudo. Então, depois do cativeiro, é que nesse retorno que é relatado nesses 2 livros de Esdras e Neemias, nós estamos vendo como houve uma restauração progressiva. Então, eu coloquei até aqui embaixo para ficar mais claro. No início, foi primeiro a terra, depois conseguiram a cidade, e só no fim a casa, eu estou colocando casa, é a casa de Deus, foi a última etapa com o rei Salomão. Depois de Salomão, até o tempo do cativeiro, eles não desenvolveram algo mais. Na verdade, eles foram perdendo. No próprio tempo do rei Salomão, eles já começaram a perder. Então, houve declínio e até o cativeiro. Então, aqui, nessa linha de baixo, nós temos a ordem que aconteceu na restauração. A primeira coisa que eles restauraram, Zorobabel, no início do livro de Esdras, a primeira coisa que eles conquistaram, eles voltaram, saíram da Babilônia e foram para a terra. Mas por que eu não coloco terra aqui? Porque a terra não era deles, eles estavam debaixo do governo da Pérsia, então eles não tinham autonomia sobre a terra, e não só estavam debaixo da autonomia, do governo da Pérsia, mas eles estavam coabitando, eles estavam dividindo a terra com os povos que se estabeleceram ali ao longo dos anos do cativeiro. E é bem semelhante ao que aconteceu agora no século XX, que depois de um longo período de diáspora, de exílio, os judeus voltaram, mas quando eles voltaram para a terra de Israel, a terra Palestina, que era chamado na época, eles tiveram que conviver com os povos que estavam ali. E até hoje estamos vendo como é difícil essa convivência e como isso, hoje Israel é um Estado, tem a sua autonomia, tem seu próprio governo, diferente da época de restauração aqui, mas eles não têm controle sobre todo o território, né? Eles têm Cisjordânia, Gaza, têm inimigos, tem os outros povos que vivem dentro. Então, não é assim, apesar deles terem o seu próprio governo, né, a autonomia de governo assim, mas eles não receberam de volta ainda a terra, e isso tem um simbolismo muito grande, porque nós não sabemos exatamente como as coisas vão acontecer daqui até a volta de Jesus, mas fica bastante assim, há bastante indícios de que, mesmo pelas profecias, de que eles não vão ter essa paz, essa autonomia, esse controle sobre a própria terra, até que Jesus volte. Então, por isso que eu não estou colocando, assim, desde a época que eles perderam no cativeiro, eles nunca mais voltaram a ter esse controle, essa autonomia sobre o território que Deus prometeu para Abraão. Então, na restauração, a primeira coisa que eles fizeram foi a casa, no lugar onde era antes, na cidade de Jerusalém.
Só que a cidade de Jerusalém não estava restaurada, não tinha muros, e nós descobrimos aqui no livro de Neemias que tinha pouca gente morando lá. Então houve a restauração da casa. Neemias vem 90 anos depois dessa primeira etapa. Então nós acompanhamos agora, nos primeiros capítulos de Neemias, nós estamos acompanhando a restauração dos muros. Mas agora nós estamos nesse ponto aqui, em que Neemias vê vários outros desafios, e é isso que eu estou querendo mostrar, que talvez Neemias nem, assim, ele enxergou a necessidade de reconstruir os muros, porque sem os muros não daria para ter moradores, não daria para ter segurança, não daria para ter realmente uma identidade como cidade, então não daria para fazer outras coisas. Agora, se Neemias previu que depois de reconstruir os muros ele ia ter vários outros grandes desafios, nós não sabemos, mas aqui já fica claro, a partir do capítulo 7 de Neemias, onde nós estamos, fica claro que ele enfrentou outros desafios, e o resto do livro de Neemias vai ser sobre isso, sobre os outros desafios que ele enfrentou. Então, o capítulo 7, deixa eu só dar uma geral assim, porque normalmente quando você olha para o capítulo 7 de Neemias, se você estiver olhando para esse capítulo na sua Bíblia, primeiro você vê que a partir do versículo 7, é uma lista de genealogias, é aquela parte que normalmente ou a gente pula, ou se a gente lê na nossa leitura sequencial, quem faz uma leitura consecutiva, assim, às vezes pula ou lê assim, meio por obrigação, e às vezes tem alguma informação no meio, mas se a gente não souber como analisar, se não estudar, se não tiver ajuda, esses capítulos muitas vezes representam algo meio assim, sem muito entendimento e sem muita substância para nós. Além desse capítulo ser um capítulo cheio de nomes, esse capítulo é uma repetição do capítulo 2 de Esdras, é a mesma lista, tem algumas diferencinhas, discrepâncias, talvez na hora de copiar, mas é uma reprodução, né? Uma repetição daquilo que aconteceu, que foi registrado em Esdras 2. Na verdade, esse capítulo 7, ele não essa lista de nomes não é do tempo de Neemias, né? Mas nós vamos explicar aqui o capítulo vai explicar por quê. Então, o importante para nós, né, nesse momento do estudo, são os primeiros versículos do capítulo 7, porque vai explicar por que repetiram a genealogia, e também vai nos dar o entendimento dos desafios, da importância das coisas que Neemias teria que enfrentar. Então vamos dar uma olhada aqui, versículo 1, capítulo 7 de Neemias, versículo 1. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado as portas, então o assentamento das portas, como a gente viu no capítulo 6 anterior, no capítulo 6, naquelas últimas investidas dos inimigos contra Neemias para tentar impedi-lo de terminar, era justamente que os muros já estavam feitos, reconstruídos, mas faltavam as portas. E se você tiver uma casa super bem construída, mas as janelas e as portas estão todas abertas, sem proteção, a casa é totalmente vulnerável, ela não tem proteção nenhuma. Ou se você construir um muro em volta da sua casa, mas não tiver o portão, não tiver assim, algo para fechar a entrada, os muros não têm função nenhuma. Então, os muros estavam reconstruídos no capítulo 6, faltavam as portas. E ainda os inimigos achavam, dá tempo, a gente ainda consegue impedi-los de terminar.
mas não conseguiram, e aí ele fala, então depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado às portas. Então, como eu já mencionei, talvez a gente volte a olhar esse detalhe, mas no capítulo 21 de Apocalipse, né, quando fala da cidade da Nova Jerusalém que desce dos céus, é uma cidade, como nós falamos, é uma cidade que desce dos céus. Então, como Abraão esperava, uma cidade que tem fundamentos, uma cidade segura, né? As cidades existem desde o início da história do homem por causa dos perigos. É um lugar de refúgio, é um lugar seguro, um lugar onde as pessoas lá dentro podem se sentir seguras de perigos, de ataques. Agora, a cidade a Nova Jerusalém, que desce dos céus, ela é uma cidade que é feita por Deus, construída por Deus, mas é construída por Deus, está sendo construída por Deus agora, está sendo construída aqui entre nós. Então, essa é como Jesus falou assim em João 14, eu vou embora para preparar um lugar, para preparar as moradas. Mas onde que estão as moradas? Jesus foi embora para ajudar no processo de construção de uma cidade lá no céu, nas nuvens. Não, essas moradas, essa cidade, esse lugar, a própria casa de Deus, está sendo preparada. Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja, mas ela está sendo edificada por nós, entre nós, pelo Espírito Santo. Então, a Nova Jerusalém desce do céu, não porque é feita assim, sem nada a ver conosco, é feita por Deus, pelo Espírito Santo, mas está sendo feita aqui, agora, entre nós as pedras vivas, enfim, ele está fazendo algo aqui no Espírito que desce do céu, mas está sendo preparado. É um mistério e é uma coisa impressionante, porque tudo que é feito, né, como Paulo fala, tudo que é edificado com madeira, feno e palha vai ser consumido, não vai permanecer, né? Hebreus 12 fala assim que tudo vai ser abalado no último tempo. Então tudo que não foi feito por Deus, para o reino de Deus, pelo Espírito Santo, obra feita não com engenhosidade humana, não com capacidade humana, não de acordo com estratégias humanas, tudo que é feito por Deus vai permanecer. Então, essa cidade que está sendo feita agora, que está sendo feita entre nós, mas não por nós, essa cidade, ela tem muros, e ela tem portas, ela tem 12 portas, e tudo isso é descrito no capítulo 21 de Apocalipse. Então, é bem interessante que, assim como como Neemias estava preocupado com muros e com portas, a cidade de Deus, a cidade eterna, a cidade onde Deus vai habitar, tem muros e tem portas. Então aqui também ele terminou o muro e assentou as portas. Então o capítulo 7 começa assim, obra terminada, feita, né? Os inimigos ficaram acuados, os inimigos se assustaram, viram que não iam mais conseguir interferir. Então agora Neemias se volta para as tarefas que ele tem agora, o que fazer com essa cidade, né? E como organizar. Os muros foram feitos, as portas sentadas, mas falta muita coisa para fazer. E é interessante que a primeira coisa que ele faz, né, ele fala assim, tendo eu assentado as portas e também estabelecido. Então, antes de... Nós vamos ver aqui, né, que tem no esboço que foi disponibilizado também, mas tem basicamente 4 coisas que
que Neemias tem que fazer agora de imediato, que é estabelecer a ordem. Essa ordem já existia. Durante todo o tempo do cativeiro, aquelas ordens que Davi instituiu e que vinham, algumas coisas vieram lá do tempo de Moisés, os levitas, né? Mas Davi ele incrementou mais e organizou mais, preparando para a edificação da casa de Deus. Davi instituiu porteiros e cantores. Então, durante todo o cativeiro, e os levitas, que eram toda uma tribo, né, que não tinha um território, mas que eles serviam, esses porteiros, cantores e levitas, que eram fundamentais para o funcionamento da casa de Deus. Então, até que ponto que nesses 90 anos, depois que a casa de Deus foi reconstruída no tempo de Zorobabel, até que ponto que a casa funcionava? Ela estava funcionando, os sacerdotes, né, tinham os serviços, os cultos, as coisas da casa de Deus, mas agora Neemias pega essas mesmas ordens que existiam para a casa de Deus e ele aplica para a cidade. E o ponto que eu quero estabelecer aqui é que a cidade e a casa são totalmente interligadas. Quando Davi conquistou, e aqui a gente precisa até entender um pouco desse processo, né, de como a casa foi estabelecida depois da cidade. A cidade, qualquer reino, qualquer país, qualquer estado, tem uma capital. E a capital, a cidade onde está a capital, gira em torno, né? Hoje nós temos muitos outros tipos de governo, mas antigamente o governo era um rei, né? Ele não tinha Congresso, não tinha Supremo Tribunal, não tinha eleições, tinha um rei. Então, a Pérsia, a Babilônia, o Egito, Roma, eles tinham a capital girava em torno do governante, né? Era o lugar, né? Aí se fazia muita proteção, tinha uma fortaleza, porque sempre podia ter um outro povo, um outro grupo querendo tomar o poder. Então, para proteger o poder, para se fortalecer e resistir a qualquer tipo de ataque, a capital sempre tinha muita defesa, mas tinha muita riqueza, porque na capital entrava os impostos, aquilo que se tirava de todo o império, de todo o país. Então, e isso existia no tempo de Salomão, né? Era um lugar que tinha muita riqueza. Então, a capital, ela é o centro de governo, mas é ali também que entra muita riqueza. E a capital existe em função de proteger e de ser o lugar de onde o rei governa. Então, quando Davi conquistou, e aqui vamos voltar aqui um pouquinho para esse diagrama, né, para entender então como que primeiro foi a cidade, né? Davi conquistou a cidade, Davi fez dessa cidade o lugar da sua morada. E aqui tem um mistério, tem uma história bem interessante em relação a Jerusalém, porque tem dois nomes que são muito usados na Bíblia para se referir a essa cidade. Uma é Jerusalém, um dos nomes é Jerusalém, mas o outro nome é Sião. O que é Sião? Sião é uma parte da cidade de Jerusalém
onde Davi construiu a casa dele. E depois tem toda uma história do outro local, né, hoje chamado o Monte do Templo, mas tinha um outro lugar onde foi construída a casa de Deus, onde foi construído o templo, que seria o Monte Moriá, o lugar onde Isaac foi sacrificado, foi oferecido a Deus, né? Então, tem essas duas partes da cidade de Jerusalém. Sião era a casa de Davi. E naquela história que eu amo tanto, né, que é 2 Samuel 7, que é quando Davi estava bem estabelecido, Deus tinha dado a ele uniu as 12 tribos, venceu os inimigos, conquistou essa cidade, ele já tinha trazido para a cidade de Jerusalém a arca, né? A arca estava num lugar separado, desde o tempo, aquela coisa que aconteceu no tempo de Samuel, que a arca ficou separada do restante do tabernáculo. Então Davi, ele restaurou, trouxe de volta, mas ele não levou a arca para onde estava o tabernáculo. Tinha o tabernáculo no tempo de Davi, mas ele não levou a arca para o tabernáculo, ele levou a arca para Jerusalém. Colocou uma tenda ali. E aí então, em 2 Samuel 7, nós vemos como Davi teve no coração de fazer uma casa para Deus. Então, ele não queria mais só o tabernáculo, um lugar móvel, provisório. Ele queria uma casa para Deus. E aí tem aquela história de como Natan falou sim, vai em frente, mas depois Deus falou com Natan, e Natan foi falar com Davi e falou assim, Deus falando assim, eu nunca quis uma casa, e tem toda aquela história de como Deus realmente ficou maravilhado, tocado, se a gente pode falar em termos humanos, surpreendido com esse desejo de Davi de ter uma casa para Deus, e isso significava que Davi queria que Deus morasse ali, eu quero uma casa para Deus. E aí nesse diálogo, nesse retorno que Deus deu para Davi, depois dele falar sobre isso, Deus fala com Davi e fala assim, olha, você não vai poder fazer a casa, e ele faz essa troca, que é uma troca entre amigos, que um fala assim, eu quero te dar algo muito especial, e o outro amigo fala assim, não, que isso, eu quero fazer uma coisa mais especial para você. É esse intercâmbio que deve existir entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos dentro de uma comunidade, não cada um querendo. Por que casais muitas vezes têm divisões, na igreja tem divisões, famílias se dividem porque cada um quer que o outro o sirva, que o outro dê alguma coisa, né? Dentro de um casal, eu quero que o marido quer que a esposa o faça feliz, a esposa quer que o marido a faça feliz. Então, entre Deus e Davi, tem uma outra dinâmica acontecendo, que Davi falando assim, Deus, eu quero fazer uma casa, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu tanta coisa. Esse foi o espírito de Davi, né? Quando Davi se expressou para Deus, falou assim, o Senhor me deu tanta coisa, eu moro numa casa maravilhosa. Davi tinha feito um palácio, Davi tinha feito uma casa para si mesmo, né? E ele falando assim, mas Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E aí, se você vê o que Deus fala, várias coisas que são muito importantes, mas eu quero focar numa coisa específica aqui, na resposta de Deus para Davi. Ele fala para Davi, você vai fazer uma casa para mim? Né? Ele até tinha falado assim, eu nunca fui atrás de uma casa, eu nunca tive uma casa, eu sempre andei de lugar em lugar. Mas aí ele fala para Davi, fala assim, Davi, eu vou fazer uma casa para você. E qual era a casa que Deus iria fazer para Davi?
A casa, porque a casa tinha dois significados, né? Hoje a gente talvez não use muito essa terminologia, mas quando falava a casa de Davi, não era, em primeiro lugar, um lugar físico. A casa de Davi, a casa de Abraão, a casa de Jacó, era a família, não só a família daquele tempo, mas a descendência. Então, quando fala a casa de Davi, é a descendência de Davi, a linhagem de Davi. Então, Deus prometeu, diante nessa troca, ele falou assim: Davi, antes de você fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para você. E quando fala em Amós sobre o tabernáculo de Davi, que Deus vai levantar, que muitas pessoas às vezes têm algumas outras interpretações, mas o tabernáculo ou a casa de Davi, que Deus prometeu restaurar em Amós 9, e que fala depois em Atos 15, essa casa caída. Por que a casa de Davi ficou caída? Porque não houve sequência, né? Aquela linhagem se perdeu, assim, tinha uma sequência, mas não tinha mais o trono, não era mais a casa que governava. E no Salmo, eu estou passando meio rápido por cima disso, porque eu não quero sair do nosso contexto aqui com Neemias, mas eu queria mostrar que tem uma interligação muito grande entre a cidade e a casa. A cidade é a capital, né? Nós estamos falando sobre uma cidade que é capital, não é qualquer cidade. A cidade que é capital é o lugar de governo, é o lugar do rei, e tudo existe para o rei. Ele governa, ele recebe riqueza, e é uma fortaleza, e tudo gira, tudo exalta, tudo reflete, né? Os reis da antiguidade faziam coisas enormes, né? Tem as maravilhas do mundo. Na Babilônia fizeram jardins suspensos e tinha tanta coisa maravilhosa porque era o lugar do rei. Então nós temos uma coisa muito interessante aqui que sempre precisamos entender, e se nós queremos entender o que é a cidade de Jerusalém hoje, lógico, tem uma cidade física lá na terra de Israel, e que tem um destino profético de ser o lugar onde Jesus vai reinar, mas tem um significado mais amplo, né? Porque Paulo fala a respeito, sim, da Jerusalém celestial. Então nós temos um significado maior do que a cidade física, e Deus está preparando algo além da cidade física. Então essa relação entre a cidade e a casa. No tempo de Neemias, então já tinha a casa, agora tinha os muros completados, e agora ele começa a preparar a cidade para ser um lugar apropriado, para ter uma restauração. Qual seria a restauração? No tempo de Neemias nem se cogitava ser um lugar para um rei, mas tinha que ser um lugar para Deus. Então, o objetivo da cidade de Jerusalém, no tempo de Neemias, eles não estavam pensando, aparentemente, ali naquele momento, assim, nós temos que restaurar. Eles foram acusados pelos inimigos. Neemias, você quer ser rei, você quer rebelar contra o rei da Pérsia, mas, na verdade, o destino de Jerusalém é ser a cidade de toda a terra, a alegria de toda a terra, o salmista fala. É o lugar onde Deus habita. Então, voltando para Davi, e lembrando do Salmo 132, que é uma profecia dizendo que Deus falou que ele tinha escolhido um lugar na terra para ele morar, e que o lugar era Sião, era a casa de Davi,
Por que que Deus escolheu Sião? Por que que ele falou assim, eu escolhi de toda a terra, eu escolhi um lugar onde eu quero morar. Esse lugar é dentro da cidade de Jerusalém, e dentro da cidade de Jerusalém, houve a construção do templo com Salomão, houve a reconstrução do templo no tempo de Zorobabel. Agora está tudo destruído e há a possibilidade de fazer um terceiro templo, não sabemos exatamente como essas coisas vão acontecer, mas o sentido de Jerusalém é um lugar para a habitação de Deus. Então nós podemos falar assim, então não vai ter mais rei humano, o importante de Jerusalém agora não é um descendente físico de Davi, agora nós temos o filho de Davi, que é Jesus, mas a coisa importante, que é misteriosa e que a gente às vezes não consegue nem racionalizar direito, é que Deus quer um lugar para a sua morada. Ele escolheu Jerusalém por causa de Davi e por causa do desejo de Davi de fazer uma casa para ele. E Deus falou assim, então Davi, você pensou que ia fazer uma casa para mim, mas na verdade eu é que vou fazer uma casa para você. Eu vou fazer de você uma descendência, seus filhos vão reinar no trono, nunca vai faltar alguém para estar no trono. Mas essa casa que Deus fez para Davi, essa é a coisa gostosa e maravilhosa que existe numa verdadeira comunhão, como eu falei, isso é o que deve existir no casal, na família de Deus. Paulo fala assim, cada um prefira o outro. Cada um faça o que puder para abençoar o outro. E Deus faz, a Trindade faz isso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles estão agindo e ativamente trabalhando em função do outro, não em função de si mesmo. Mesmo o Pai, que é a origem de todas as coisas, ele está fazendo tudo para que o Filho herde tudo. E o Filho recebe tudo e devolve tudo para o Pai. E o Espírito Santo que está agindo e executando para que tudo isso aconteça. Então, entre Deus e Davi, existiu essa mesma atitude. Davi falando assim, como eu posso estar aqui nessa casa que eu fiz para mim mesmo, como Deus deu para mim, foi Deus que me concedeu, mas como eu posso ficar nessa casa e Deus não ter casa? E Deus responde, que bom, Davi, que você quis fazer uma casa para mim, mas na verdade eu é que vou fazer uma casa para você, não essa casa física onde você mora, mas eu vou fazer uma casa, uma descendência, uma família, e é nessa casa que Deus vai morar. Então Davi quer fazer uma casa para Deus, Deus fala assim, não, eu que vou fazer uma casa para você, mas nessa casa que Deus faz para Davi, essa casa que Deus faz para Davi, Sião, é o lugar onde Deus quer morar para sempre. Tá? Então esse é o fundo. Então quando nós olhamos aqui, casa, depois restauração dos muros, mas a restauração dos muros é para que haja uma restauração da cidade. Então, voltando, eu fiz um parênteses muito longo, mas voltando para Neemias capítulo 7, depois que o muro foi levantado, qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ele faz várias coisas, todas essas coisas aqui são importantes. Ele vai estabelecer um governo, ele vai tratar da segurança, mas a primeira coisa, junto com o assentamento das portas, ele estabelece a ordem, uma ordem de porteiros, cantores e levitas. Essas são coisas que, como eu falei, isso tudo, se você olhar tudo que tem na lei de Moisés e na ordem de Davi, tudo que foi feito, essas ordens foram feitas para casa. Mas aqui que está a fusão
aqui que está a interligação entre cidade e casa. E o ponto que eu não entendo muito bem, estou buscando, estou cavando, tentando ver o que a gente pode entender a respeito da restauração de Jerusalém, porque o final, que a Nova Jerusalém desce do céu, está muito claro. Mas o que Deus está fazendo? Eu disse na última aula que na maior parte do Novo Testamento, você não vê muita menção de cidade. É a casa de Deus, nós estamos sendo formados como casa de Deus. Há uma clareza nos escritos de Paulo, principalmente, Pedro também, sobre a igreja ser uma casa viva, um templo vivo para a habitação de Deus. Mas a casa, ela não tem uma existência, ela não tem um lugar certo sem a cidade, porque a casa, que é formada por pessoas, mas Deus quer morar no lugar, não uma casa separada, ou como se fosse um palácio totalmente separado, o rei está aqui, inacessível, mas Deus quer morar no meio do povo, e tanto é que na Nova Jerusalém não tem casa. Olha só, as duas coisas se tornaram tão unidas que na Nova Jerusalém não tem nem mais diferença entre cidade e casa. As duas coisas, assim, a Nova Jerusalém, que é a noiva, a cidade da Nova Jerusalém é a noiva, ela é cheia de glória, ela tem muros, ela tem portas, ela tem ruas, ela tem casas, mas o ponto principal é que Deus habita ali. Então, essa tensão que a capital sempre tem sobre o rei, essa tensão na cidade de Jerusalém, ela é voltada para o próprio Deus, porque ele é o rei. Mas como Deus faz tudo em conjunto, então não é assim, às vezes a gente pensa assim, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus lá em cima e todos nós como súditos lá embaixo. Deus tirou esse abismo, essa separação. Para Deus não tem essa distância enorme entre Ele no trono e nós, como seu povo, sendo simplesmente súditos que obedecem, que não têm vontade própria ou que não têm identidade própria. Não, nós fazemos parte, a habitação de Deus conosco é algo que a cidade representa a vida. A casa, assim, tipo um templo, um lugar onde você vai de vez em quando para cultuar, não é essa ideia. A cidade é o lugar onde você vive, onde você come, onde você trabalha, onde você dorme, levanta, onde você tem sua vida. Então, a cidade de Deus, ela existe em função da casa, mas a casa depende da cidade e no fim ela se torna uma coisa só. Não sei se ficou claro, essas coisas não são muito facilmente absorvidas e nem temos muito entendimento de como essas coisas vão acontecer e como que seria. Hoje fica muito difícil da gente visualizar espiritualmente o que seria Jerusalém hoje, o que seria essa cidade em volta da casa que tem nessa simbologia. Não fica muito claro porque realmente a cidade está em formação, nós podemos aplicar em várias etapas, mas os muros representam unidade, identidade, proteção, muitas coisas que hoje nós não temos. Nós estamos de fato sendo ainda preparados como pedras, sim, nós estamos sendo construídos como uma casa para Deus, mas essa casa ela é muito mais complexa e o que Deus quer é mais do que uma casa separada. Ele quer realmente uma cidade onde nós podemos morar juntos, mas isso não fica muito claro hoje porque nós estamos
numa etapa ainda distante do cumprimento disso. Mas vamos ver então. Então, a primeira coisa é que esse estabelecimento de porteiros, tinha porteiros para o templo, porque não poderia ter assim a casa de Deus, como é um lugar de santidade, como é um lugar que não pode ter contaminação. Então tinha que ter porteiros, mas se você olhar, acho que especialmente no livro de 1 Crônicas 9, fala de várias funções. Eles cuidavam de materiais, eles cuidavam de guardar, não só quem entrava, o porteiro não era só quem, não olhava só quem entrava no recinto do templo, mas o porteiro, ele tinha muitas funções para cuidar das coisas que faziam parte dos sacrifícios, ou das vestimentas, ou das provisões da casa de Deus. Então eles tinham cuidado, eram como quem cuidava assim do almoxarife, das coisas que eram guardadas ali. Eles tinham muitas funções para cuidar das coisas referentes à casa de Deus. E na cidade, então, como a cidade, nós temos que começar a olhar a cidade como uma extensão da casa de Deus. A cidade existe em função da casa, e a casa não pode existir também sem a cidade. Então, por isso que os porteiros, mas não só porteiros, cantores. O que tem a ver cantores com a cidade? Mas, na verdade, toda a vida da cidade deveria refletir e ampliar a vida da casa de Deus. Então, por isso que essas pessoas eram tão importantes. E, como eu disse, essas pessoas não perderam. Isso eu acho um milagre. Porque durante os anos do cativeiro, eles não tinham função nenhuma, mas as famílias dos porteiros, eles sabiam que eles eram porteiros. A família dos cantores, eles sabiam que eram da família dos cantores. Não estavam exercendo a função, mas eles tinham a sua identidade, eles não perderam a sua identidade durante o cativeiro. E agora eles estão voltando a ter funções. No livro de Isaías, o profeta Isaías 60, acho que é o versículo 14, está falando sobre Jerusalém restaurada, e está falando assim, que os muros chamarão os muros de salvação. Salvação é porque salvação é proteção, salvação é libertação de tudo, de todos os ataques. Quantas coisas nós somos vulneráveis. Vulneráveis a enganos. Quando eu olho hoje para tanta coisa acontecendo na igreja, tanta coisa invadindo, tantas mentiras, tanta contaminação e tantos enganos. Às vezes nós olhamos assim, o mal que está afetando a igreja são essas coisas que tem a ver com imoralidade, com essa onda de destruição da família, dos valores, mas tem muitas coisas que estão invadindo a igreja, às vezes a partir de próprios líderes religiosos, líderes da igreja, muitas mentiras, muitas ideologias que estão invadindo. Não é só ideologia do gênero, nós temos ideologias políticas e a contaminação de exaltação de todas as estruturas da falta de caráter invadindo a igreja. A igreja está sendo assolada de várias maneiras. Nós temos tantas coisas ruins acontecendo, líderes renomados, líderes respeitados caindo em pecado, mas também assim coisas que não são consideradas pecados pela maioria, que são atitudes de domínio, de engano, de atrair as pessoas para seguir líderes humanos e assim por diante. Nós estamos realmente sem muros. E a casa de Deus está sofrendo porque essas coisas vão entrando. Então, os porteiros têm uma função importante, porque
protegem, né? E os muros protegem, mas tem que ter a função dos porteiros também. Ok, então esse é o versículo 1, Neemias 7:1. Então estabeleceu porteiros, cantores e levitas. Eu parei no meio do versículo de Isaías 60, fala: chamarão os muros de salvação e as portas de louvor. Então, isso mostra assim que tem cantores, porque os muros são a salvação, a proteção contra toda essa enchente, esse dilúvio de coisas ruins que estão afetando a igreja. E eu repito, assim, não são só as coisas que são consideradas que vêm de fora da igreja, mas muita coisa que está vindo de dentro da própria igreja. Mas as portas são louvor. Então, os porteiros, eles vigiam as portas, mas os cantores estão funcionando porque dentro da cidade, como uma extensão da casa de Deus, tudo é feito para louvor do nosso Deus, né? Então, isso faz parte, né, do sentido da cidade. Agora o versículo 2. O versículo 2, Neemias 7:2, fala assim: nomeei a Anani, meu irmão, que é aquele, aparentemente, né, é aquele mesmo que apareceu no primeiro capítulo, foi ele que levou a notícia para Neemias de como estava a cidade. Então, era uma pessoa, sem dúvida, que tinha o mesmo coração. Parece que foi ele foi usado por Deus para tocar o coração de Neemias, para Neemias sentir esse chamado de Deus. Olha a situação da cidade. Então, esse irmão de Neemias, ele tinha esse coração, e tinha um outro, um nome bem semelhante, tinha Anani e Ananias, maioral da cidadela, porque já tinha, acho que, algum tipo de fortificação ou proteção perto do templo. Então, ele já cuidava de uma parte, né, da proteção do templo antes de fazer os muros. Então, Ananias, ele colocou essas duas pessoas, Anani e Ananias, sobre Jerusalém. Isso é o governo. Ele está estabelecendo, então, primeira coisa que ele faz é estabelecer os porteiros, cantores e levitas para que a cidade toda seja orientada, seja administrada, uma extensão da casa de Deus. E agora ele coloca um governo, precisa ter um governo sobre a cidade. Por que Anani, o irmão dele, ele não faz qualificação, mas nós sabemos já que era uma pessoa que tinha coração, que estava realmente, tinha esse encargo para Deus restaurar a cidade de Jerusalém. E Ananias, ele falou assim, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Então era uma pessoa que sobressaía por causa do seu temor a Deus. Tem muitos lugares, né, no Novo Testamento, tem as qualificações, em 1 Timóteo 3, no livro de Tito também, tem as qualificações, que é uma pessoa para ter algum tipo de governo, para algum tipo assim, de funcionamento na casa de Deus, precisa ser uma pessoa com qualidades, né? Qualidades de cuidar bem da família, de ter caráter. Mas eu só para confirmar essa escolha de Neemias, né? Por que ele escolheu Ananias? Ele não fala assim, eu fui procurar uma pessoa. Claro, ele era uma pessoa que já cuidava de uma cidadela. Então, ele tinha qualificações assim, de administração já. Mas ele procurou uma pessoa, o que ele destaca aqui, que eu acho que é importante a gente salientar, é que para ter uma posição de governo, para ter uma posição de cuidar da cidade de Deus, acima de tudo precisa ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, que ama Deus. E veja só, tem aquela situação quando Moisés estava sobrecarregado, em Êxodo 18, lembra, Moisés estava cuidando tudo sozinho, o povo no deserto, né? E o sogro dele falou assim, não, você tem que estabelecer outras lideranças. E olha o que
Jetro, né, o sogro de Moisés, fala para Moisés assim, para ele procurar outras pessoas. Êxodo 18, 21. Procura dentre todo o povo homens capazes. Ok, então você não vai colocar uma pessoa que não tenha algumas qualificações de liderança. Mas o que mais que ele queria? Homens capazes, tementes a Deus. Então, esse temor a Deus é uma qualidade de amar a Deus, de reverenciar a Deus, de desejar aquilo que agrade a Deus. Então, tementes a Deus, homens de verdade, não é que, como a gente fala assim, ó, tem que ser um homem de verdade, assim, é homem que ama a verdade, homens de fidelidade, homens que querem a verdade e não mentira, não coisas falsas. Então, homens tementes a Deus, homens que busquem a verdade, homens que queiram a verdade, não pessoas que queiram favorecer um lado ou a si próprios, pessoas que aborreçam a avareza. Então, ele deu essa dica, assim, essas qualificações para Moisés. Procurem pessoas que tenham essas qualidades. E como nós precisamos disso em todas as áreas, dentro da igreja, fora da igreja, onde assim, nós estamos idolatrando, nós estamos seguindo líderes que não têm essas qualidades. E eu concordo, está difícil de achar. Mas para governar a cidade de Jerusalém, que nós ainda não temos isso, mas seria assim, uma convivência, uma comunidade. Se você pensa na casa de Deus como um lugar que somente as pessoas vão lá para cantar, orar, ouvir uma palavra, é uma coisa. Agora, se você pensa em igreja como pessoas que tenham relacionamentos entre si, um verdadeiro líder, isso acontece em igrejas que têm um relacionamento mais próximo, surgem outros tipos de situação, não só coisas que tenham a ver com o culto a Deus, mas coisas da vida diária. Como que você, assim, a cidade, ela é uma extensão da casa de Deus, ela existe para a convivência das pessoas, porque Deus não quer morar numa casa isolada. Mesmo você pensando, não, a casa de Deus são pedras vivas, mas essas pedras vivas, elas precisam ter uma vida cotidiana, ela tem que ter uma vida de relacionamento, e essa vida de relacionamento precisa de orientação, precisa de governo, e o governo precisa ser com essa qualidade de pessoas. Então, esse é o ponto 2 aqui sobre governo, que ele escolheu 2 pessoas que ele tinha certeza que eram pessoas que amavam a causa de Deus, que eram tementes a Deus, que eram pessoas de caráter, que eram pessoas que não iam governar em causa própria, favorecimento próprio, ou buscando impor alguma coisa sobre as pessoas, enfim, tantas coisas assim de liderança que são negativos e que nós temos imitado muito o caminho do sistema humano dentro da igreja, e estamos apoiando o sistema humano mesmo fora da igreja, sem atenção a essas coisas que fazem parte das qualificações de um líder. Agora no versículo 3, como a situação da cidade, ela é descrita no versículo 4. A cidade era grande e espaçosa, porém havia pouca gente nela e as casas ainda não estavam edificadas. Então, essa cidade, ela estava muito, muito vazia, porque não tinha ainda, não tinha tido muros, não tinha uma proteção, e as pessoas viviam mais, naquela época, viviam mais numa cultura ligada à terra. Então, eles não ficavam muito
não tinham muito como sobreviver dentro de uma cidade. Elas viviam mais plantando, cuidando de rebanhos, de coisas assim, porque era assim que podiam viver. Então a cidade tinha muito espaço vazio. Então era mais difícil de defender, era mais difícil de cuidar, por causa de ter poucas pessoas. Então, diante de toda a situação, assim, ainda essa é assim, na verdade, nós nem temos ainda muros reconstruídos, nós não estamos vivendo em proteção, sob a proteção de Deus, nós não estamos em unidade. Então, essa situação nossa, nem estamos nesse nível de Neemias, mas como era uma situação ainda bastante precária, ele determinou no versículo 3 para a segurança alguns aspectos para facilitar a segurança, que eram: não se abra, versículo 3, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, quer dizer, não era para abrir as portas logo ao amanhecer. Ele restringiu o tempo das portas abertas para que ficasse mais fácil de cuidar da segurança. Então, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, que talvez os guardas tivessem um horário, né? Então, enquanto ainda tem guardas olhando e protegendo as portas, que se fechem as portas e se tranquem. Então, não era para abrir muito cedo e não era para fechar muito tarde. Então, ele restringiu o período de abertura das portas para que ficasse mais fácil de guardar. Olha só como estamos, né? Neemias, lógico, estava numa situação bem longe do ideal, mas só para comparar, na cidade, assim, são algumas coisas que a gente... É uma visão, né? João recebeu uma visão da cidade, então nós não sabemos se vai ser literalmente daquela forma, mas na visão de João, ele viu assim, os muros tinham fundamentos, que eram os 12 apóstolos, os nomes dos 12 apóstolos, e as portas eram correspondentes, né, os nomes das 12, tinha 12 portas a cidade era quadrada e tinha 3 portas de cada lado. E se você olhar Ezequiel 48, o último capítulo do livro de Ezequiel e o último capítulo da visão que Ezequiel também recebeu, não só da cidade, mas de todo o território de Israel, mas ele viu a cidade e Ezequiel teve a mesma visão, uma cidade quadrada e 3 portas de cada lado, né, em cada direção, leste, oeste, norte, sul. Então 3 portas em cada lado e as portas correspondendo às 12 tribos de Israel. Mas na cidade Nova Jerusalém, de Apocalipse 21, tem portas, tem muros, mas as portas, no caso da cidade de Nova Jerusalém, as portas nunca se fecham. Então a gente fica pensando, mas essa cidade, ela não é no reino perfeito, depois do milênio, não tem mais nada de mal. Por que precisa de muros? Eu não sei responder. Por que tem que ter portas? Tem 12 portas, mas as portas nunca se fecham, né? Agora aqui, na situação de Neemias, não só se fechavam, mas ficava a maior parte do tempo fechado, sim, porque à noite e um tempo limitado durante o dia. Então, esse é o contraste da cidade futura, da cidade perfeita, da cidade gloriosa. Não vai precisar fechar as portas, mas elas têm, sem dúvida, um significado. Não entendemos muito por que precisa de portas, se nunca se fecham, mas esse significado das 12 tribos significa que você precisa fazer parte de Israel, você precisa fazer parte do povo de Deus, porque o que é enfatizado, não vou ter tempo de
de ler esses textos, mas nós temos Isaías 52. Não tem tempo de ler, mas esse de Isaías eu acho que seria importante ler. Isaías 52, porque essa verdade ela é repetida mesmo em Apocalipse 22, quando fala assim, que fora da cidade, ela é chamada Cidade Santa. Jerusalém é a Cidade Santa, é uma extensão da casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. E é muito enfatizado que dentro da cidade não vai entrar, as portas não se fecham, Apocalipse 21. Mas nessa cidade não entra nada que é impuro. Apocalipse 22 fala assim, fora da cidade, tá? Aí faz uma lista de coisas, né, de qualidades, de características que não tem ninguém com essa maldade que vai entrar na Cidade Santa. Então tem muitos mistérios a respeito dessa vida futura, dessa vida eterna. Mas olha o que diz em Isaías 52, versículo 1. Desperta, desperta, reveste de fortaleza, ó Sião. E lembra assim, sempre quando fala Jerusalém, Sião, está se referindo a essa interligação de que Jerusalém é o lugar da morada de Deus por causa de Davi e por causa de Deus querer habitar não num lugar de pedra, de impessoal. Ele não quer uma casa física em si. Deus quer habitar junto, né, com Davi, porque Davi queria que Deus morasse perto dele. Então, a capital é voltada para o rei, que é Deus, né? Jerusalém é gloriosa, Jerusalém o centro de tudo é a presença de Deus, mas Deus quer estar perto de nós. Então, por isso que precisa de uma cidade. Deus não está procurando um lugar isolado, sozinho, ele tem isso no céu. Deus quer morar na terra porque ele deseja estar perto de nós, ele quer pessoas com o coração de Davi. Então, cada vez que fala sobre Sião, está falando a palavra Sião, Jerusalém, a cidade da paz, é o lugar que Deus escolheu, mas quando usa o nome Sião, é por causa dessa ligação de amizade, por causa dessa ligação humana, de relacionamento, de Deus morar, não numa casa que Davi queria construir, mas na própria casa de Davi, que é ele e os seus descendentes. Então, reveste-te de fortaleza, Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Incircunciso é quem não tem aliança, né, com Deus. A circuncisão era o sinal da aliança com Abraão, que é o pai da fé. Então, incircunciso nem imundo. Então, essa é a ideia de Jerusalém ser um lugar de santidade e Apocalipse também repete essa mesma ideia. Então, voltando para Neemias 7, eles iam ficar com tempo restrito, porque tinha que ver quem que ia entrar, tinha que ter controle sobre quem entrava na cidade, para que não houvesse essa impureza, essa violência, essa maldade enchendo aquele lugar. Também ponham, ainda está no versículo 3, também ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno e cada um diante da sua casa. Então, além dos porteiros, eles também iam pegar dos próprios moradores de Jerusalém e pedir para que cada um ajudasse fazendo um turno de vigilância para cuidar da proteção da cidade. Versículo 4, nós já vimos, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente. Versículo 5, então, tinha governo, segurança. Agora, qual era a preocupação de Neemias? Que na cidade tinha poucos moradores. Então, ele precisava trazer mais moradores para a cidade de Jerusalém, mas não era
para trazer qualquer pessoa. Então o versículo 5 fala: então o meu Deus me pôs no coração. Isso é uma coisa assim bem interessante, que Neemias tinha essa relação com Deus, e até semelhante àquilo que nós temos hoje, né? Porque muitas vezes nos tempos antigos tinha um profeta, alguém falava, tinha uma visão, tinha uma maneira mais explícita, né, de Deus falar, mas Neemias tinha essa coisa assim: Deus colocou no meu coração. Ele já tinha usado isso no capítulo 2. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e achei escrito nele o seguinte. Então, por que Neemias repete a genealogia que já tinha sido registrado em Esdras 2? Porque ele queria verificar quais eram as pessoas, qual era a sua origem. Naquele tempo era muito importante, e até hoje para os que estão na diáspora, espalhados pelos países, que querem fazer assim, se identificar como judeus, os judeus têm um sistema bem rígido para descobrir, para confirmar se você realmente é judeu. Não é só você falar assim: eu acho que sou judeu. Tem pessoas que fazem isso, mas para realmente ser considerado um judeu tem várias exigências, né? E é muito difícil hoje, porque houve muita mistura, mas o que isso representa é que Jerusalém precisa ter aqueles que estão escritos na genealogia de Deus, né? Não entra quem não está escrito no livro da vida, diz lá no Apocalipse. Então Deus tem uma genealogia que não depende dessa genealogia humana. Para se identificar hoje como sendo da nação, do povo de Israel, da descendência de Abraão, que isso tem uma importância, um papel, mas não é mais importante, não é mais santo, não é mais perto de Deus quem se identifica, quem consegue provar que é judeu. Tem um papel. O homem não é melhor do que a mulher, o rico não é melhor do que o pobre, o branco não é melhor do que outras raças. Então Deus não tem essa preferência, tem papéis diferentes. Nessas divergências que tem hoje, tem muita desigualdade, que é muito ruim, mas ao mesmo tempo, nesse tempo presente, cada pessoa, como Paulo fala em 1 Coríntios 7, cada pessoa sirva a Deus na vocação em que foi chamado. Então nós precisamos, cada um no seu lugar, no lugar que Deus colocou, servir a Deus. Mas para fazer parte da cidade de Jerusalém naquele tempo, ele tinha que fazer uma seleção dos habitantes e tinha que ser de acordo com as genealogias. Isso tem um significado hoje para nós. Nós não podemos nos colocar como parte da cidade de Deus, do propósito de Deus, sem ter uma origem. A nossa origem não é uma revelação que alguém recebe. Já aconteceu isso, né, no tempo de Maomé, Joseph Smith, que começou os Mormons. Assim, eles recebiam uma revelação que não tinha conexão com a linhagem, com a sequência das revelações de Deus. Então, nós precisamos, para fazer parte da cidade de Deus, essa cidade santa que é espiritual, que está sendo formada, mas não pode ser algo feito por homens e nem com nossas revelações independentes, com nossa inteligência, com nossas teorias e com nossas doutrinas humanas. Mas isso precisa ser feito por uma origem. Quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados, nós entramos numa linhagem. Não precisa mais, para o reino de Deus, no seu sentido mais amplo, inclusive, não depende de fazer parte de um povo, ou de ter uma descendência, ou de ser da família dos sacerdotes. Isso tem uma função
para o cumprimento do povo de Deus, o plano que Deus tem para Israel, mas não dentro do reino, não dentro do propósito de Deus, que é amplo, mas que tem seleção, porque nós precisamos estar na genealogia do livro de Deus. Então, esses são alguns dos passos que Neemias estava enfrentando, e é importante entender como a restauração da cidade é importante para a casa de Deus, porque essa restauração da cidade vai trazer restauração do povo de Deus, que é o que vai acontecer a partir do capítulo 8 de Neemias. Então, esse restante do capítulo 7, nós não vamos mais abordar, porque é a lista de nomes, é uma repetição de Esdras 2, mas ele tinha esse propósito de identificar quem poderia e não poderia entrar em Jerusalém, mas mesmo naquele tempo não era só uma questão de genealogia, porque tinha que ter também uma restauração do povo. E aí nós vamos ver a ligação com Esdras, que tinha vindo alguns anos antes, e agora ele vai voltar à cena, e o propósito da vinda de Esdras vai ficar mais claro agora, e a restauração dos muros da cidade vai preparar o caminho para a restauração do povo, e é sempre o propósito, para que Deus possa habitar conosco. Senhor, nós desejamos e ansiamos por essa restauração, e queremos que hoje o Senhor restaure os muros da unidade, que o Senhor nos prepare, ó Deus, para que a tua casa possa ser estendida e ampliada, e o Senhor possa achar um lugar para a tua vinda, para a tua morada e para o lugar do teu reino. Nós pedimos isso, esperamos e ansiamos por isso, em nome de Jesus. Amém.